Olá, vamos continuar nessa sequência o cientista espiritual André Luiz. Eu estou trazendo as informações do André para ser discutida no mundo acadêmico. Isso é que eu estou dizendo que ele traz informações que ainda não é discutida pelos cientistas atuais, mas as informações que ele traz é preciso grandes reflexões. Nesse capítulo de hoje, nessa lição número 218, parasitas ovoides. Isso ainda não é discutido no mundo acadêmico, sem sombra de dúvida. Talvez algumas até riem, não acreditam em espírito, não acreditam em Deus, não vai acreditar nessas informações. Só que o André está dizendo, é verdade dele, ele está chamando a atenção que o fato existe. Isso daí foi uma surpresa para ele, para muita gente, e o mundo acadêmico então vai rir disso. Ele diz o seguinte: o perispírito, ou seja, o corpo espiritual, que é o perispírito, que os orientais às vezes chamam de corpo astral, esse perispírito, ele, ele é transformável, ele é maleável, ele pode se transformar fácil, é flexível, muito fácil. E ele diz o seguinte, que esse ovoide é como se a pessoa perdesse a característica perispiritual do ser humano. Ele vai se transformando. E às vezes ele volta, fica nessa posição ovoide, que é como se fosse a posição inicial do corpo mental, que vai dar origem, o corpo mental que dá origem ao perispírito. Ele diz o seguinte, isto acontece na maioria das vezes porque o sujeito ele se fixa numa ideia, às vezes de vingança, de ódio, ele fixa, e como ele se fixou, aquilo o resto do corpo que não vai ser usando vai sendo destruído e ele vai tomando essa forma, porque começa no monodeísmo, que o André Luiz chama a atenção, inclusive, dos índios, dos primitivos, que ele desencarnava, não tinha consciência religiosa nenhuma, e ele ficava ali na tribo sem entender direito, mas sentindo que ele precisava reencarnar para melhorar. A ideia dele era fixa, aquilo ele não tinha uma abertura e formava aquele monodeísmo. Só se continua esse monodeísmo, ele vai se transformar nessa figura ovoide. E esse ovoide. Isto acontece com frequência. Normalmente, nós, quando vamos encarnar, há uma diminuição do perispírito, vai formar uma miniatura disso. É como se fizesse essas mudanças. Essas mudanças vão acontecer. E, às vezes, o sujeito vem com uma ideia fixa, que ainda é pior. E, na maioria das vezes, é por maldade que o sujeito faz isso. Mas também um espírito com muita evolução, ele vai também transformando o corpo espiritual dele, mas o corpo espiritual dele ele vai se transformando, é como se tivesse a segunda morte, mas é uma segunda morte no sentido libertador, porque o espírito dele fica com luz. No ovoide ele vai pegando essas formas diferentes. E o André, ele surpreende quando ele vai encontrar isso. O André vai falar dessas formas ovoides, tanto no livro Evolução em Dois Mundos, mas ele mostra muito casos no livro Libertação. No livro Libertação ele tem muitos casos de ovoides. E às vezes esses ovoides, quando ele é feito, ele fica como se fosse quase tipo uma ameba. Às vezes tem uns que se locomovem, tem outros que fica fixo. Ele parece, é como se fosse as bactérias. Quando o ambiente não é favorável, ela fica ela fica
também desse jeito, ele fica desse jeito, vira esporos. No ser humano vira ovoide, e esse ovoide muitas vezes é usado por espíritos de maldosos, usa como se hipnotizasse a pessoa para fazer determinados trabalhos. É como se ele ficasse joguete na mão de determinado espírito pelo atraso dele, pela a situação que ele fica fácil de ser manipulado. E se dizem como é que se liberta o ovoide? Liberta igual como você faz um grão, você joga na cova e o nascimento dele vai tornar árvore. Então, a mesma coisa, esse ovoide só vai pegar a forma humana através de um processo de reencarnação. É que isso vai acontecer. Lógico, tem muitas coisas aí por trás, tem muitas informações sobre o ovoide para dar, mas aí o que eu estou querendo chamar a atenção é assim, o André Luiz está dizendo que existe isso. São tipos de vidas humanas que está nessa deformidade. E esses ovoides são usados, às vezes, como se fosse imã empregado no corpo de pessoas, ou para servir como se fosse servir tanto no corpo do espírito encarnado como de espíritos desencarnados. Então, existem muitos trabalhos sobre isto, e isto vai ser um mundo imenso que os cientistas vão deparar, e a novidade para eles, e dentro de alguns anos eles vão estudar isso, e é uma informação avançada que o André Luiz está trazendo para o mundo acadêmico sobre os parasitas ovoides. Até o próximo encontro nosso, ainda vamos falar sobre ovoides mais na frente.